Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à Rocha Opções, a solidez da ciência a seu favor. Meu nome é Leandro Rocha, sou auditor federal de Finanças e Controle e, nas horas vagas, trader de opções, entre outras atividades. Já passamos dos 400 inscritos, hein? Tá indo bem rápido e a meta agora é chegar nos 500. Fale com seus amigos sobre o canal. O grupo do Telegram tá bombando, tá alto nível, muitas discussões, respostas de dúvidas, um pessoal bem educado, prestativo. É só clicar no link na descrição do vídeo. Entre lá. Nunca mais você vai estar sozinho nesse mundo de opções. E esse título de hoje, porque fechar a operação com 65% de lucro não é um título muito popular. Talvez se eu colocasse fecha a operação com 100 ou 300% de lucro, talvez ele fosse mais apelativo, né? E talvez você se pergunte, mas Leandro, por que eu tenho que fechar com menos de 100%? Sabe, não estou aqui para te impressionar e depois te decepcionar. Aqui você sempre vai ouvir a verdade, tá? Eu não estou aqui para pegar seu dinheiro e te descartar. Eu quero que estejamos juntos para sempre. Daqui a um ano, daqui a 10 anos, tudo que é verdadeiro, baseado na verdade, na sinceridade, é perene, tá? Então, eu vou estar trazendo aqui 4 pesquisas que vão te dar a resposta do porquê que você tem que estar fechando com 65% de lucro e, com certeza, vão fazer suas operações darem um salto de qualidade. Vai te dar uma capacidade crítica de você avaliar se de fato 65% é o melhor alvo de lucro. Essa é a proposta aqui de hoje. Tá imperdível. Me acompanhe nessa. Por que fechar a operação com 65% de lucro? Primeiro, vamos contextualizar, colocar isso dentro de um cenário de tipos de manejos, onde a gente pode dividir entre 3 principais tipos de manejos. Os manejos de ciclo, que tem a ver com a entrada e sua saída numa operação, aqueles que são defensivos no ativo, onde você vai estar, para cada estrutura, estabelecendo manejos defensivos quando a operação ela vier contra você, e os defensivos no portfólio, que é quando você fizer o hedge. Então, hoje nós vamos começar a falar sobre os manejos de ciclo, aonde a gente pode estar dividindo entre os manejos de lucro, os manejos de perdas e os manejos que envolvem a contagem de dias para expiração. E, claro, a gente vai estar também trazendo o manejo conjunto, né? De que forma a gente vai estar, então, reunindo os manejos de lucro, perdas e dias para a gente otimizar os nossos resultados. Beleza? Não é interessante? É muito show, estou bastante empolgado com tudo isso. Vamos começar, então, com a primeira pesquisa, o primeiro estudo, que foi conduzido por meio de Strangles, né? Então, assim, grande parte das pesquisas que são realizadas lá na Test Trade, elas são feitas por meio de Strangles, que são sempre estruturas que maximizam suas chances, né? Porque você está sempre sendo coberto por 2 pontas, então aqui você vai estar nessa estrutura como está na tela, e esse estudo aqui foi feito, então, em delta 16, porque o que quer dizer SD Strangle? Quer dizer Standard Deviation, ou seja, desvio padrão, um desvio padrão. Então, a gente sabe que na distribuição normal, um desvio padrão significa 68% de probabilidade, e nesse caso aqui, então, é manejado há 45 dias, no SP500, na Starbucks, na Apple e na Netflix por 2 anos.
que são, então, 24 ciclos cada. Então, o que acontecia? Eles faziam, então, 3 grupos, onde o primeiro grupo você fecharia as posições com 25% de lucratividade, outro com 50% e outro com 75% do ganho máximo. E também tendo um grupo de controle também, que seria aqueles levados até a expiração. Então, esse estudo aqui foi um estudo muito importante que fundamentou a decisão da Test Trade de estabelecer como meta de lucratividade os 50%. Então, vocês vão estar vendo em que base ela, então, se fundamentou em relação a essa meta. Então, esse aqui é o primeiro levantamento que ela fez. Eu vou estar explicando aqui para vocês cada linha. Na primeira linha aqui, PL, na verdade é Profit Loss. Só que eu vou chamar de perdas e lucros, né? Apesar de as letras estarem trocadas, né? É algo que a gente consegue memorizar. E dá na mesma, perdas e lucros. Depois, o percentual de vencedores, né? Que é a taxa de sucesso, winners. O average days held é a quantidade média de dias na qual você ficou, então, naquela operação. E depois a média de perdas e lucros por dia, que é a variável mais importante dessas que estão aí. Então, quando você faz no SP500, a conclusão que se chegou é que a melhor meta de lucro era 50%, né? Ressaltando aí que a variável mais importante é a média de PL por dia, porque é isso que você quer aproveitar a sua margem da melhor forma possível, ou seja, qual é o máximo de dinheiro, qual é o máximo de captura de teta que eu posso ter por dia. Então, nesse caso aqui, no SPI, você teve isso maximizado a 50% de lucratividade. E você pode perceber que quando você aumenta, então, o percentual de lucratividade, você diminui o percentual de operações vencedoras. Você repara aí que, de fato, você, quando vai aumentando a meta de lucratividade, vai aumentando também o seu lucro, só que aí vai aumentando também a quantidade de dias na qual você está naquela operação. E vai perdendo cada vez mais a eficácia disso, né? Mais adiante também a gente vai ver que isso também aumenta a possibilidade de você ter perdas também, né? Que é o risco de cauda. Mas aqui você vê, quanto maior o lucro você quiser buscar, menor vai ser a chance de você vencer. Como está dito aí, a probabilidade de sucesso cai quando nós esperamos a posição alcançar um percentual de lucro maior. Vamos ver, então, o que aconteceu com as ações. Vamos começar com a Starbucks. Você continua reparando que vai, de fato, aumentando enormemente a lucratividade da operação quando você aumenta a meta. E, nesse caso aqui, a melhor relação que você teve de lucratividade por dia foi a 75% do lucro máximo, né? E é importante frisar algo que também é muito interessante, vou até voltar nessa última tela, veja só. Você fez um percentual teórico de sucesso, que é 16 mais 16, 32, menos 168. Em tese, você teria 68% de sucesso. Mas aqui, no mínimo, você levando até a expiração, você vai ter 79% de sucesso, que já é bem mais que os 68% teóricos. Só que quando você faz o manejo pelo máximo de lucratividade, você vai aumentando de uma forma impressionante, chegando a 87%, 91% e até 100% a 25% de máxima lucratividade, né? Mostrando o quanto são vencedoras as operações na venda
quando você começa a fazer o manejo. Então, quando você aprende a fazer esse manejo, você ganha um percentual de sucesso que é uma coisa impressionante. Então, aqui no caso, você já tem aqui 83%, se for 75%, e se for 50%, vai para 91%, e 25% vai para 95%. Se você tiver com a Apple, já foi já o outro extremo, né? Você, quando começa a operação na Apple, você tem uma enorme chance de você já conseguir reunir uma lucratividade muito violenta já de início ali. E você vê a média de dias que você já alcançaria uma rentabilidade de 7 mil, já são apenas 11 dias, mostrando que compensa muito você já encerrar a operação ali já em uma semana, 2 semanas ali já, né? Onde teve uma lucratividade de US$ 26 por dia. Então, de um lado, a gente tem, né, a Starbucks com 75, mostrando que é a melhor relação de lucratividade por dia. Do outro lado, a gente tem a Apple, a gente tem, né, a Spy lá com 50. E quem será que vai desempatar? Vai dar quanto agora? Deu 50 na Netflix. Você vê aí, chegando a 95% com 25% de máxima lucratividade. Então, a partir daí, a Test Trade estabeleceu como referência dela a lucratividade de 50%. Mas você vê que, dependendo do ativo, isso pode até variar, né? E você não precisa necessariamente ficar totalmente preso a isso, né? Se você está em um trade e você conseguiu uma lucratividade de 25% assim, em pouquíssimos dias, cara, fecha a operação, sabe? Então, eu quero mais do que te dar a regrinha de bolso de 65% de lucratividade. Eu quero que você desenvolva também uma consciência crítica. Não que você vai começar agora já a ter consciência e decidir. Não, comece com 65%, tá? Mas vai acompanhando, né? Se vier muito rápido o percentual, fecha. Por que não? Tá? Então, e é importante também você começar a ter essa visão do seu uso do seu portfólio, do dinheiro que você tem depositado lá como margem. Tá? O ideal seria até só CDB, mas também pode ser ação. Tá? Será que você está aproveitando o que você tem de garantia da melhor forma possível? Então, no raciocínio e na sua decisão, tem que estar sempre essa variável. Tá? Então, esse foi o primeiro estudo, mostrando que há variações dentro das ações e que, depois de muitos estudos, eles chegaram nessa média de 50%. Lá no finalzinho, eu vou explicar por que então nós decidimos não pelos 50%, mas pelos 65%. Aqui é um outro estudo que eu trago, dessa vez aqui, através de um outro programa, que é o Skinny Options Data Science. E ele fala o seguinte: uma típica estratégia quando vendendo strangles é sair de posições quando você tem lucros que alcançam 50% do crédito inicial recebido. Por que, em vez de segurar, por que não, em vez de segurar isso até o final para ter um lucro maior? Os dados de fato suportam você manejar lucros em 50%? Esse foi um estudo que foi mais recente que aquele em 2014, esse aqui em 2015. E ele traz uma preocupação que eu considero muito pertinente, né? Quando vendendo strangles, os maiores lucros, quando segurando até a expiração, são frequentemente muito menor do que as grandes perdas. Examinando essa estratégia sobre 11 anos, o maior ganho até a expiração foi 3.800, enquanto a maior perda foi 28.400. Esse gráficozinho aí é um gráficozinho muito típico de você começar
a perceber o risco de cauda. Tá? É um gráfico realista. Então, como você tem aqui uma distribuição log normal, ou então você tem uma cauda ali que vai se expandindo ali, muito pequeno, mas de fato ocorre. E a gente vai estar até ensinando hoje uma métrica que mede esse risco de cauda. Mas é interessante que aqui, então, ele traz essa preocupação em relação às perdas. E você vê essa última linha, average, que é a média, é você levar até a expiração. Então, você vê aí que você tem quase 3 vezes o valor de perdas quando você leva até a expiração. Né? Daí que vem aí o risco gama, que te traz também essa possibilidade maior de você ter o risco de cauda. Então, aí ele vai fazendo essa ponderação em relação a todos os percentuais de alvo de lucro, né? E você vê aí que você tem o 25, que você tem aí, de uma forma bastante significativa, menores perdas do que lucros. Então, você estabelece uma relação extremamente positiva, porque você vai ter muito mais chance de alcançar esse alvo. Depois você vai para 50%, né? Então você ainda tem uma relação muito positiva, ainda porque você tem menos chance que o 25, mas ainda assim bastante chance. 75 já começa a ter uma relação de perda que começa a trazer um risco que tem que se ponderar. Então, ele acaba ali na conclusão dele assumindo essa posição e reforçando a posição da Test Trade dos 50% de percentual. Mas você percebe que vai crescendo. E a gente, então, tem que tomar uma decisão de qual lucro que a gente quer ter dentro de um risco que a gente se sinta confortável. Pode ser que tenha pessoas que se sintam confortáveis de ter um risco a 25% do lucro. E tem gente que é mais agressiva que pode ir em direção aos 75%. Mas vamos avançar e teve pesquisa melhor. Temos aqui um terceiro estudo, que é um estudo que é ainda mais recente, aí do From Theory to Practice, onde aquele japonês está conversando lá com o Jim, e é interessante que ele traz um estudo que não é somente de estrango. Esse primeiro aí é somente de estrango, de fato. Então, você tem ali, em 2008, aquele grande colapso que aconteceu. Então, mesmo você estabelecendo um manejo de 50% do vencedor, ele vai, de fato, mesmo em situações críticas como essa, garantindo um retorno durante o tempo cada vez maior. Então, você vai vendo essa boca de jacaré cada vez maior, abrindo essa diferença, alcançando, segundo a pesquisa, 70% de lucratividade maior, você fechando nos vencedores. Né? Aí talvez chega a pergunta, Mariana, por que isso acontece? É aquilo, você começa ali no meio entre 2 strikes, mas o ativo ele varia a posição dele. Na verdade, você está ganhando dinheiro exatamente por essa característica. O ativo ele varia. E você sabia que tem muito mais chance de você tocar o strike do que ele ficar dentro do strike lá? Você tem uma chance 2 vezes maior do ativo tocar o strike do que ele ficar dentro do dinheiro. Então, normalmente, ele vai entrar ITM e depois ele volta. Muitas vezes, não é ruim a ação, por exemplo, começar a subir, porque provavelmente se ela está subindo, logo depois ela vai descer. Às vezes, quando o seu ativo está muito parado ali, tipo numa consolidação, nem sempre isso é tão vantajoso, porque ele está ali consolidando, acumulando, ganhando energia, e de repente, quando está perto lá de você fechar a posição, ele vai e explode para cima, ou explode para baixo. Às vezes é mais vantajoso ele ir aos pouquinhos subindo, porque depois, quando ele voltar, ele vai entrar de volta dentro do seu string e você fecha a operação.
tá? Então, não entre em desespero. Tem até estudos da Test Trade que mostram exatamente que a grande parte das operações você, em algum momento, fica negativo lá na tela do profit, na posição lá. Então, é normal você ficar ali negativo durante um tempo, mas depois volta, tá? É a famosa teoria das ondas de Elliott. Todo mercado ele vem e vai em ondas. Então, isso é normal que aconteça e é graças a isso que a gente ganha dinheiro. Mas o que é interessante desse estudo é que ele fez uma análise de 16 delta de put. Então, esse é um gráfico onde eles estão analisando somente as puts. E você vê realmente como as puts elas são sempre vencedoras, né? E muito mais de você estiver fechando elas com 50% de lucratividade, tá? Como nesse caso aí. Então, você vê ali que começou até meio próxima, mas cada vez mais no decorrer do tempo, ela já saiu do colapso já melhor do que você segurar até a expiração, apesar de você ter uma lucratividade maior na expiração, mas você já estava aí até se protegendo de maiores perdas também, por estar fechando a operação. Você, quanto mais tempo, menos tempo você está na operação, menor chance de dar M. E aqui, mais uma vez, as caos decepcionando. Você vê que no final aí da operação, ela quase que ficou no 0 a 0 de você segurar até a expiração. Mas a favor dela, ela tem que, durante um bom tempo, ela ficou acima. Isso a razão disso é aquilo que a gente já discutiu no último bate-papo que nós tivemos, porque o mercado a longo prazo ele tende a crescer. Então, é claro ali que em 2008 houve um descolamento em função do colapso, então é óbvio que as causas ajudaram muito. E é isso que o japonês ali está falando, esqueci o nome dele. Ele fala que, apesar de aparentemente a cal parecer inútil, mas não é inútil. Tá? Ela tem uma função muito importante, que é proteger as suas posições quando o mercado cai. Então, quando o mercado cai, nossa, você vai dar graças a Deus de ter uma call lá em cima, tá? Foi o que aconteceu nesse colapso aí. E é por isso que Strangles é melhor do que apenas vender put. O que é um pouco questionável é você só fazer venda de call, tá? É isso que é meio questionável, assim, é meio arriscado. Tá? Então, faça Strangles, tem as calls, mas junto com as puts. Tá bom? Então, aí, mas ainda assim, é mais. Qualquer estrutura que você fizer vai ser mais lucrativo você sempre fechar tendo um alvo de lucratividade que pode ser 50% ou 65%, como eu vou estar deixando mais claro adiante. Tá bom? Aí esse quarto estudo é o que está no livro da Júlia Espina, para você ver, cara, essas duas próximas telas são telas incríveis. Nós temos aí um estudo extremamente abrangente, de 2005 a 2021, aonde você pega aí os dois colapsos, você pega o colapso do subprime e o colapso do Corona Crash. Então, os dados aí não tem nada mais, pesquisa mais poderosa do que essa, porque ela pega milhões de cenários diferentes e cada linha que está aí está definindo uma meta de lucratividade. É uma meta de 25%, ou seja, deu 25%, você encerra, e se não bater a meta, você leva até a expiração. E faz até uma comparação, que não é objetivo hoje da nossa conversa, em relação aos 21 dias, que a gente vai ter um vídeo só para discutir a questão dos dias, tá? Mas então tem a probabilidade de você ter lucro, depois outra coluna é o PL médio, depois o desvio padrão, que está representando aí a volatilidade, depois a probabilidade de você alcançar a meta de lucro, ou seja, qual é a probabilidade de você alcançar a meta de 25%, de 50% e assim por diante.
né? E o CIVAR. A CIVAR, eu quero apresentá-los a esse cara chamado CIVAR. Eu não sei se está dando para ver aí na tela, eu vou até me diminuir aqui, ó. CIVAR, tá? Ele vai estar aqui te dando uma mensuração do seu risco de cauda. Significa o seguinte: nos 5 piores dias, naqueles 5% dos dias na qual tiveram as piores perdas, qual foi a média de perdas? Então, é isso que significa esse valor que está aí. Então, ou seja, se está menos 522%, significa que nos 5% piores dias de negociação desses strangles, de delta 16, eles tiveram menos 522% de prejuízo dentro da sua posição. Tá? Quais são as conclusões que a gente pode chegar? Quanto menor o lucro, mais cedo você alcança o alvo, então você rapidamente vai sair daquela operação, né? Tendo o lucro que você alcançou. Maior é a probabilidade, então, claro, disso acontecer. Menor vai ser a variação, você vai ter uma pequena variação e você já vai conseguir chegar no seu percentual de lucro. E menor risco de cauda. Aí talvez você pergunte, Mariana, então por que a gente não fala que é logo 25? Porque o lucro pequeno não justifica o risco de cauda. Porque você mesmo, isso foi um achado que vale a pena a gente ressaltar aqui nessa pesquisa, mesmo quando você tem um lucro pequeno, ainda assim você mantém o seu risco de cauda ainda de um valor significativo. Aí vem a pergunta que você pode pausar o vídeo. Qual desses alvos de lucro, então, você decidiria usar no seu operacional? 25, 50, 75 ou levar até a expiração? Porque você vê aí, né? Cada um tem seus prós e seus contras aí. Né? Se você ainda está indeciso, você está certo ainda em estar indeciso, porque esses números aqui não são suficientes para você tomar a decisão. Aí vou chegar, talvez, uma das principais tabelas do livro da Júlia Spina, que é essa aqui. Que é você, para cada meta de lucro, você ter a média diária durante a duração do trade. E, ao mesmo tempo, você ter a própria duração do trade. Por que isso é importante? Isso é importante porque você precisa estar fazendo uma utilização ótima do seu portfólio. Então, se você está em ciclo de 30 dias, se você ficar uma semana com o seu portfólio sem estar sendo usado como garantia dentro das suas operações, você está perdendo dinheiro. Você podia estar ganhando dinheiro naqueles dias na qual você está parado. Tá? Então, o ideal sempre é você criar ciclos que encaixem na exposição do seu portfólio. Né? Então, você vê aí, o que você quer sempre? Você quer o maior PL diário, ou seja, é o quanto você está ganhando por dia. Então, você pode muito bem pegar essa média aqui e transformar em taxa. Então, você vai ter uma taxa aí que vai representar 1,75 dólares por dia. É isso que você quer. Você quer uma taxa maior possível por dia. Só que o que acontece quando a média de duração é de 15 dias? É que tem uma grande chance de você ficar com seu dinheiro inócuo ali, né? De você ficar com seu dinheiro parado por mais 15 dias. Então, não é muito vantajoso você ter uma grande lucratividade ali durante 15 dias, mas depois ficar com dinheiro parado. É melhor você ter um pouco menos de taxa por dia, 1,67, mas você ganhar isso por 24 dias, entendeu? Aí que está a grande sacada.
E 75% é menos. Mas aí você vai ganhar por 34 dias. Mas aí nos 34 dias, aí começa a entrar no próximo ciclo, porque é mais de 30 dias. Os mais experientes vão começar a entender onde eu quero chegar. Para quando vocês. Se você levar até a expiração, você vai estar ganhando 1,29 pelos quase todos os dias, 44 dias. Aí que não vai ser tão eficiente, porque você vai estar tendo uma interseção com o próximo ciclo. Você vai estar 15 dias interferindo com o próximo ciclo. Então, qual é a melhor decisão? A melhor decisão é aquela que vai te dar a maior taxa dentro de um mês fechado. Entenderam? E qual é a melhor taxa dentro do mês fechado? A melhor taxa dentro do mês fechado é a taxa de 65%. Entendendo por que é 65%? Você até pode fazer 50% e fechar antes. Mas se você quiser fechar em um mês do início da sua operação, né, e conciliar bonitinho ali com a abertura do próximo ciclo, a melhor taxa é a taxa de 65%. Tá? E você pode até fazer aí uma regrinha de 3 para ver qual seria, então, a lucratividade média que teria tido, por exemplo, essa pesquisa que está aí. Tá? Ah, Leandro, mas eu quero só ficar 24 dias. Então, você vai usar a taxa de 50. Né? Se você está lá 15 dias lá e já deu 25%, você pode até fechar se quiser também. Aí você abre outra posição. Tá? Mas o que a gente quer fazer aqui? A gente quer fazer uma metodologia que ela seja o máximo duplicável e o mínimo sujeito à sua interferência. Então, você quer fechar os ciclos bonitinho, assim, na teoria, fechar bonitinho, porque se você fechar em 15 dias, você vai ter que reabrir uma outra posição, tem que pesquisar, tem que ver se vai ser a mesma, de que forma você vai utilizar, então, seu portfólio, que agora ele, né, não está mais vinculado a essa operação, então, qual vai ser a operação que você vai vincular agora? Sabe? Então, você utilizando 65%, você está a favor de uma estatística que fecha o ciclo de 30 dias, que é exatamente a interpolação que a gente faz entre o 24 e o 34. Entenderam agora por que é 65? Então, gente, eu espero que tenha conseguido demonstrar e provar como você pode ganhar muito mais fechando a 65% do que fechando a 100%. Pode parecer, no primeiro momento, que não é muito lógico isso, mas é lógico porque muitas vezes você perde esperando demais. Né? Você está lá esperando dar os 100% e chegou no 65% e vai para cima, vai para baixo, aí estourou uma notícia lá, explodiu para cima, explodiu para baixo. Aí um lucro que você estava tendo de 65%, ele virou perda. Né? Diminuiu a sua chance, né, de você ter sucesso naquela operação. É por isso que quanto menor a meta de lucro, você mais garante, né? Dinheiro bom é o dinheiro que está no bolso, dentro daquela filosofia. Não adianta você ganhando muito na tela, né? Você tem que ganhar muito no seu bolso. O lucro que está ali é o lucro de tela, até você fechar a operação. Porque a qualquer momento a operação ela pode vir contra você. Vocês entenderam qual é a lógica? Então, a lógica é essa. E é por isso que eu vou recomendar que você feche a 65, mas não vai ser uma má decisão você também fechar 50%. Até, eventualmente, quando você tiver mais experiência, pode até esperar mais um pouquinho, fechar 70%, 75%, mas não passa muito disso, tá? Agora, de qualquer forma, a gente está aqui falando de strangles, 16 delta. Tá? Para THL, por exemplo, você vai ter uma meta de 35%. Eu vou estar falando sobre THL, que é uma operação que eu acho bastante interessante para baixa volatilidade.
tá? Para o Straddle, você pode fechar a 35%, mas eu vou estar também entrando bastante mais profundo nisso. Tudo isso são próximos vídeos, tá? Mas quando você fizer strangles, venda de put e call, você vai estar utilizando sempre a meta aí, 65%, ou se você achar, em função de tudo que eu falei aqui hoje, melhor 50%, então use 50%. É o que a Test Trade defende lá. Tá bom? Então é isso, gente. Espero que tenha curtido, que tenha ajudado você a raciocinar melhor em relação ao manejo, especialmente de saída das suas operações. Então, curta, faça perguntas. Ah, Leandro, você não abordou isso. O que você quis dizer com isso? Aquele gráfico eu não entendi, por quê? Sabe? Então, faz as perguntas, comente. Eu sempre, até hoje, eu respondi todos os comentários, tá? Eu não sei se eu vou conseguir sempre responder todos os comentários, mas pelo menos até hoje eu consegui responder a todos. Então, pode colocar lá que eu vou estar respondendo. E, claro, eu recomendo demais você entrar no nosso grupo, tem muito mais informação, detalhes, dicas lá dentro. Vale muito a pena você entrar no grupo do Telegram. O link está na descrição, tá bom, gente? Então, forte abraço a todos e a todas e nos vemos nos próximos vídeos ou no grupo do Telegram.